abençoe. Hoje é Provérbios 30, vamos estudar. Já tem. As palavras de Agur. 1. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Não se sabe ainda ao certo quem que era Agur, né? Ele tem a identidade dele e tudo mais desconhecida. Era um sábio da época, tá bom? 2. Sou mais animal do que gente. Não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Aqui ele mostra alguns versículos falando da humildade dele e da grandeza de Deus. 3. Nunca aprendi a ser sábio, não conheço o Deus Santo. 4. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Na realidade, gente, nós temos que saber o nosso lugar. Nós não somos o Senhor, nós somos criaturas dele, nós somos servos dele. E nós somos filho dele adotivo. E ele é o Pai Todo-Poderoso, o Criador. Tá joia? O 5 fala assim: tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que o procuram, a sua proteção. 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração. 7. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. 8. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Eu vou ler para vocês Isaías 58, na NVI, o versículo 9 e o 10. Fala assim: aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá. Já pensou que maravilha a gente buscar a Deus e ouvir a voz de Deus e ele falando que vai nos socorrer? Aqui estou. Se você eliminar do seu meio, o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. No 7, ainda no Isaías 58, fala assim: além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupa aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. 8. Se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Porque aqui no Provérbios 30, do 7 ao 9, fala de livrar a gente da língua falsa, mentirosa, né? Então, por isso que eu li esse daí. E também eu vou ler para vocês o Salmo 120, o versículo aqui. O 2 e o 3 fala assim: ó Eterno, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Além de livrar a gente dos mentirosos, a gente também tem que pedir para Deus livrar a nossa língua de falsidades também. Não são só as outras pessoas que caem em pecado, nós também. Então a gente tem que vigiar também o nosso falar. Tá joia? Continua. Aqui a gente tem um comentário aqui na nossa Bíblia para livrar o seu coração da cobiça, né? Arrependa-se de ter um coração descontente, está em Filipenses 4, 11 e 12. Firme seu coração nas coisas eternas, 1 João 2, 15 a 17. Confie que Deus manterá as suas promessas, Filipenses 4, 19 e Hebreus 13, 5. Submeta-se aos planos de Deus para a sua vida, 2 Coríntios 9, 8 a 10. São muitas passagens, essas passagens a gente vai deixar toda descrita aí nos comentários do vídeo. Mas eu vou ler para vocês Eclesiastes 6, 9, fala assim:
É muito melhor ficar satisfeito com o que você tem do que ficar sempre querendo mais, né? A pessoa, quando ela é satisfeita com o que ela tem, ela é feliz. Outros provérbios 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. 13. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham para os outros com desprezo. 14. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Gente, eu vou ler para vocês Mateus 16, do 24 ao 27. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, esqueça seus próprios interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe. 25. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai achá-la. 26. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não há nada que possa pagar para ter a sua vida de volta. 27. Porque o Filho do Homem, Jesus, virá na glória do seu Pai com seus anjos e então julgará todos de acordo o que com cada um fez. 15. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas. 16. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ele fica velho, será comido pelos urubus, terá seus olhos arrancados por corvos. 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. 19. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre o homem e uma mulher. 20. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. 22. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer. 23. A mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. 25. As formigas, que são fracas aparentemente, mas ajuntam a sua comida no verão. 26. Os coelhos selvagens, que também não são fortes aparentemente, mas fazem suas casas nas pedras. 27. Os gafanhotos, que não têm reis, mas avançam em bandos. Eu achei interessante como eles pequenininho, eles podem fazer assim um estrago quando eles estão juntos. Agora imagina os filhos de Deus unidos, que bênção que eles podem ser nas mãos de Deus, tá? Eu vou ler sobre os gafanhotos, uma história aqui verídica, num livro que eu peguei. É difícil imaginar o tamanho de um enxame de gafanhotos. Os insetos ficam tão juntos que ao voarem pode esconder o sol. A nuvem dos gafanhotos podem voar a 1.500 metros de altura, gente, mais alto que avião. Quando decidem descer, pobre da terra abaixo. Árvores tombam sobre o seu peso. Os enxames cobrem literalmente o chão como um tapete movediço de destruição. E cada 1,6 quilômetros quadrados de gafanhotos come de 200 a 60 toneladas de grãos, vegetação por dias, folhagem. Isto é equivalente à quantidade diária de alimento para 200 mil pessoas. Terminando, em 1958, o enxame na Somália consumiu de 40 mil a 80 mil toneladas de grãos num dia. Você pode imaginar uma tal coisa? Depois que os gafanhotos foram embora, o povo, muita gente morreu de fome. Então, como a união faz a diferença? E o quarto aqui no 28 fala as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. 29. Há 4 seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. 30. O leão, o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada. 31. O bode, o galo que anda de peito erguido e o rei diante do seu povo.
32. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. 33. Bater o leite da manteiga. Pancada no nariz, sai sangue. Provocar a raiva da briga. Então pare antes, né? Faz oração. Pai de amor, Pai de misericórdia, estamos mais uma vez aqui na sua presença. Esteja abençoando todos esses estudos, que as pessoas possam estar adquirindo conhecimento da sua verdade, da sua palavra. E abençoe cada um, a necessidade de cada um que está aí fora, às vezes saúde física, mental, ou mesmo fortalecimento espiritual. Abençoe cada familiar, cada pessoa aí representada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Boa semana, Deus abençoe.